Olá, boa tarde. Bem-vindos à live do Respiradouros, junto com a Residência Pedagógica em Artes Visuais da UFRN. Estamos começando, né, o ano letivo de 2022, na Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcante, o FLOCA. E nós estamos fazendo essa live para dar boas-vindas a vocês e mostrar um pouco de como a gente trabalha. Meu nome é Renan Carlos, sou professor de artes do FLOCA, do Fundamental ao Ensino Médio, e estou aqui com alguns residentes desse projeto da UFRN. Atualmente a gente dá o nome de Mundos Possíveis a esse projeto, e dentro desse tema a gente trabalha com possibilidades de viver no mundo, né? Como é que a gente pode pensar representações do mundo, questões sociais, como a gente pensa a relação com o outro a partir da arte, né? E de que forma o ensino da arte atua. Nós temos aqui o residente Klaus, que está conosco. Temos também Alves. E por último, temos aqui o residente Isaac, que também está presente. E ele vai iniciar essa aula, que a gente vai trabalhar com o tema Arquiteturas do Viver com vocês. E sejam bem-vindos novamente. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo em qualquer hora do seu dia, né? Como o professor Renan falou, me chamo Isaac e estou aqui junto com o Klaus e Jalves, né, para dar continuidade, né, aos vídeos do projeto Mundos Possíveis, né? E o tema deste vídeo é Arquiteturas para Viver, né? Então vamos lá. Mas pra gente, o que é arquitetura, né? Eu acho que todo mundo associa isso a prédios e construções, né, de uma cidade ou de um lugar, e na maioria das vezes essa ideia de arquitetura vem atribuída com coisas diferentes nessa construção, né? Alguns detalhes especiais. E a arquitetura ela se refere a toda a construção e modelagem artificial de um ambiente físico, incluindo os projetos e o produto final delas, né? Sendo uma palavra também que define estilos e métodos de projetos de projetos de construções de uma época, né? Quando a gente pensa nas catedrais, naqueles prédios antigos da época colonial ou de outras nações, né? Prédios de outros países característicos, né? E será que essa arquitetura desses locais revelam alguma identidade desse povo ou desse lugar, né? Elas podem nos dar pistas das relações das pessoas com o ambiente e suas formas de viver e ocupar esses espaços. A gente a seguir vai dar uma olhadinha nesses exemplos juntos, né? Então vamos lá. Eu acredito que todo mundo já viu uma oca, né? É uma das habitações indígenas no Brasil mais comuns, principalmente da família Tupi-Guarani. Ela consiste de uma grande cabana, feita com esses troncos de árvores e cobertas com palhas ou troncos de palmeira. E ela abriga ali toda uma família, né? Pode abrigar várias famílias de uma mesma tribo também, constituindo essa moradia comunitária. Isso diz muito, né, de como os indígenas se organizam socialmente, dividindo trabalhos, onde todos cooperam e vivem unidos. O material utilizado é sempre encontrado na natureza, nas florestas, né? E sua organização pode ser tanto em círculos, ou um círculo oval, podem ser triangulares, retangulares, construções nessas formas, e vai depender do terreno e do povo, né? Que não só existe uma comunidade indígena no Brasil nem na América Latina. Legal, né? Aqui a gente tem outra representação de uma oca, feita pelo Cildo Meirelles, que foi apresentada na Bienal de São Paulo, né? Essa reprodução nos leva a perceber que se cada povo tem sua forma de pensar, de produzir arte e ocupar os espaços, onde estão os indígenas artistas, né? Quem é que está representando os elementos da cultura indígena quando eles aparecem nessas bienais, nesses festivais, nessas galerias? Será que não tem indígena produzindo arte nesse ponto de vista, né? Fica aí o reflitão para vocês. De agora a gente vai viajar assim um pouco mais para o interior do Nordeste, né? Para conhecer mais uma forma de morar e ocupar esses espaços.
Quem nunca ouviu falar da casa de taipa, né? A taipa, tipo, é essa construção, né? Esse método de construir, e é um método vernacular, muito antigo, né? Onde se utiliza o barro e a madeira para criar essas paredes e levantar uma moradia. Existem, né, os dois tipos de taipa, né, dessa produção da taipa, que pode ser a de mão, que tem essa uma característica mais rústica, assim, não tão misturado os elementos, você consegue ver que foi produzido a mistura pelas mãos humanas, né? E a de pilão, que já é mais lisinha, que tem o maquinário ali para misturar essa madeira junto com esse barro, né? Aqui temos um exemplo da casa de taipa lá no interior do Ceará. Mas é bem comum aqui no Nordeste inteiro, né? E essa estética, né, a da taipa, ela mais tarde foi incorporada em muitos locais, para dar esse ar rústico e uma experiência única a quem nunca morou ou entrou numa casa de taipa, né? Aqui a gente tem esse Aju, o Hostel Aju, né? Lá em Aracaju, e traz toda uma atmosfera de aconchego, de vida simples, né? Tem todos esses detalhes incorporados aí. Mas nem só, né, as paredes e esses materiais diferentes, nem só disso são feitas as construções, né? Os detalhes e elementos decorativos também fazem parte da arquitetura e podem revelar muito sobre um lugar. Aqui a gente tem um exemplo de gradil, né, com esses adornos, com esses desenhos nas grades, né, encontrados em Olinda, e que trazem lembranças de um tempo antigo e da relação que os moradores, né, tinham e têm com esses elementos. Geralmente nas cidades dos interiores, né, tem essas características. Eu lembro muito da casa da minha avó, os portões, as grades que ficam em cima dos muros, né, tem sempre alguns desenhos, assim, alguns florais, orgânicos, assim, umas paradas bem interessantes e que dão um ar bem característico daquele povo, né. Aqui a gente tem outro exemplo, né, de elementos decorativos com esses azulejos, trazidos por navios portugueses nas épocas coloniais. Os azulejos, eles protegem a fachada e refletem o calor, né? Acho que hoje muitas casas, principalmente aqui na minha casa, a gente colocou azulejos nas paredes, né? Para que quando a chuva batesse, a chuva não entrasse nas paredes, né? Não fosse permeável, né? Então a água bate no azulejo e escorre para outro canto. Então é uma coisa bem útil, além de ter uma decoração muito boa, né? Os desenhos têm a influência portuguesa e francesa, né? E a maioria tem esses mesmos temas florais, orgânicos, com a predominância dessas cores, né? Azul, branco e amarelo. E aqui é uma coisa bem característica também do nosso povo, né? Quem nunca ouviu falar dos cobogós, né? Ele é inspirado num elemento árabe de madeira chamado muxarabe, e a função deles, além da decoração muito bonita, né, dos padrões muito bonitos, é de trazer ventilação e luz para dentro da casa, né, preservando a privacidade, né, e a gente pode encontrar elas nos muros, né, e em cima de janelas, né. E até aqui a gente viu, né, como os materiais são utilizados nas construções de moradias, né, mas a forma de ocupar o espaço revela muito mais que isso. Nesse exemplo aqui da favela, nos morros, né, temos toda uma questão social envolvida. Quem pode habitar essas zonas bonitas da cidade, né? Quem tem essas condições? A diferença é clara quando a gente vê de um lado arranha-céus e do outro amontoados de casas em condições precárias e de risco, né? As populações mais pobres, enxotadas para fora dos grandes centros urbanos, procuram áreas não tão próprias, né, para construção. E elas ocupam esses lugares da forma que dá, né? Então, no exemplo aqui de baixo, a gente vê esses arranha-céus de luxo, né, em contraste com uma condição social não tão boa, né, uma condição social precária, da valorização precária, né, desses locais. E a gente nota também que em outro movimento, quando não se tem como crescer para os lados, se cresce para cima, né? Outras questões que a gente também está vendo aqui na cidade de Natal, né? De ampliar
essas moradias verticalmente, né? Então, daqui a um tempo a gente vai ver muito mais prédios na área de Natal, na área metropolitana de Natal, né? Outra adaptação, né, ao ambiente são as famosas palafitas, né? Casas construídas em bases de madeira que parecem pernas, né? Elas parecem ter essas pernonas que elas se adequam, né, ao nível de cheia e seca desses rios ou da margem desses grandes córregos, assim. É uma realidade também não muito ideal, né? Pois essas comunidades correm risco não só estruturais, mas de saúde, né? Com a falta de saneamento básico e de todos esses cuidados, né? Que deveriam ser garantidos pelo governo, né? Mas chega de falar um pouco do Brasil, né? Por enquanto, vamos dar uma volta aí no mundo e nessa volta a gente vai chamar aí Klaus para nos guiar. Chega aí, Klaus. Essa é a grande mesquita de Dine. Para quem não sabe, mesquitas são os locais de culto da religião islâmica. Essa mesquita em específico fica na República do Mali. Foi construída no século XIII, na época em que o Mali era um império, os maiores da África. Mas essa imagem em específica é de uma reconstrução datada do início do século XX. Ela é feita de um material chamado adobe, ou banco. É uma mistura de argila, palha, fezes de vaca e água. Essas vigas, tipo esses pontinhos assim, que a gente vê na parede, na parte de cima, são feixes de palmeira africana. É uma decoração, mas também são utilizadas como um andaime. Porque o adobe é um material bem frágil. Quando chove, a parte externa da mesquita fica danificada. Aí, todo ano, na cidade de Djenné, há um festival onde o povo da cidade se junta para reparar a mesquita. Um dia eles preparam todo o material e cobrem toda a parte externa da mesquita, todo ano, deixando restaurada. E esse visual diferentão, com essas vigas e tal, pertence a um estilo arquitetônico chamado Sudano Hanil. Vou passar. Já indo para o outro lado do mundo, temos esse castelo de Matsumoto, ou Matsumoto-jo, e é um dos castelos mais antigos do Japão, construído na era Sengoku, período bem conturbado no Japão. Ele também é um castelo chamado de Castelo Corvo, por causa dessas paredes pretas que a gente está vendo assim na parte de fora e da propagação das suas alas. Essa parte preta que a gente vê nas paredes são chamadas lambris. Os lambris são painéis formados por placas que revestem paredes e forros. Aí, no caso desse castelo, os lambris são de madeira e estão presentes tanto no exterior quanto no interior do castelo. Por dentro ele é bem escuro. E é um exemplo de castelo do tipo Hirajiro, porque foi construído em uma planície. E por ter sido construído em uma planície, é mais comum ser construído em uma descida ou em cima de uma montanha. Por ter sido em uma planície, era bem difícil defender de invasões. Então, diversas técnicas de arquitetura foram feitas para ajudar esse castelo a se proteger. Por exemplo, vocês veem que esse castelo de fora parece ter 5 pisos, 5 andares, mas na verdade ele tem 6. O sexto piso dele é escondido de quem vê de fora e ele servia para guardar mantimentos e munições. Passar. O iglu, em contraste com o visual pontudo e quadrado das mesquitas de Djenné e do castelo Matsumoto, o iglu tem um visual assim mais arredondado. Ele é uma habitação típica de alguns povos do Círculo Polar Ártico, por exemplo, os Inuits.
que ficam lá na região do Canadá e da Groenlândia. Ele é totalmente feito de neve, especificamente blocos de neve e neve em pó. E mesmo assim ele consegue conservar calor. Isso ocorre porque a entrada do iglu é sempre feita abaixo do nível do chão. Isso faz com que o oxigênio entre e o carbono saia. Mas o calor irradiado do nosso corpo bate na parede do iglu e permanece lá dentro. Isso quando a parede do iglu é totalmente fechada. Nessa combinação de blocos, como se fossem tijolos, e da neve em pó, como se fosse o cimento. Se tiver totalmente fechado, bem direitinho, o calor é conservado, porque ele bate na parede e continua lá dentro. Os blocos de neve são primeiramente colocados em forma do círculo na base e inclinados para dentro. Daí o restante das camadas de blocos segue a mesma lógica, um por cima do outro, cada vez mais inclinado para ficar de, esse formato redondo. Aí na parte de cima, que é a parte mais crítica, o último bloco, o iglu tem a lógica de que o último bloco sempre sustenta o penúltimo bloco. E o último bloco de todos, o que fica no meio, lá em cima, sustenta o restante do iglu inteiro. Pode passar. Aqui, ainda em exemplos de arquiteturas arredondadas, a gente trouxe um exemplo de arquitetura moderna. Esse é o pavilhão Lucas Nogueira Garcês, popularmente conhecido como OCA, e é um pavilhão de exposição que fica lá no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Eu não sei dizer com certeza se Oscar Niemeyer se inspirou nos iglus para o visual desse projeto, mas se assemelha bastante. Pode passar. E aqui temos o exemplo de ficção. Eu já digo que Dragon Ball não é exatamente, digamos, o meu lugar de fala, eu não conheço muito, mas embora eu não tenha achado explicações para o motivo das casas de Namekusei serem redondas, há uma cena de Dragon Ball onde o personagem Majin Buu ele constrói uma casa para ele. No final, fica um formato de cachorrinho a casa. Mas a base da casa dele é como se fossem vários iglus, um ao lado do outro, juntinhos. E ele começa a construir a base da casa dele igualzinho a como se constrói a base do iglu, fazendo formato de círculo com blocos. Pode passar. E este é o Castelo do Hall, mais um exemplo de ficção do filme O Castelo Animado. Esse é um castelo com formato bem estranho, muito diverso o formato, e com um visual que me lembra um pouco o steampunk, a estética steampunk. Mas é um paralelo que podemos fazer com casas móveis que existem hoje, conhecidos como motorhomes ou trailers. É uma moradia mais típica nos Estados Unidos da América. É um paralelo porque nesse filme animado, esse castelo ele caminha entre as montanhas. Não sei se dá para perceber direitinho, mas há quatro estruturas embaixo do castelo, como se fossem quatro patas. São elas que se movem para fazer o castelo se locomover pelas montanhas. Pronto, pessoal, agora sou eu, o José Alves, e eu vou entrar com essa parte da instalação, né? Nós trouxemos essa instalação Mersbal do Kurt, que ela já tem essa pegada de desconstrução do espaço arquitetônico, né? Uma nova maneira de enxergar e ressignificar esse espaço, trazer novas funções a ele também. O Kurt ele achava várias coisas nas caminhadas dele na rua e ele ia trazendo para casa objetos que ele achava interessante, ele ia agregando isso à estrutura da obra. Chegou ao ponto até dele ter que quebrar a parte do teto da casa para poder essa obra subir até o primeiro andar, de tão alto que ficou. Assim. E ele só anexando outros pedaços de materiais diferentes, de metal, de madeira, à obra. Assim. Pode passar.
Aí mais um exemplo. E a gente tem a obra do Lamonnier, né? Que é a casa de 2 andares sonhada por minha mãe no início dos anos 90. Já é um material diferente, já vai para costura, para o bordado, já é no tecido. E é a projeção de um sonho, né? De um objetivo de vida da mãe dele. Ele materializou isso em forma de arte. Passou para esse material, né? Aí nós vamos entrar agora nos questionamentos e seria interessante que vocês fossem anotando as respostas de algumas questões que a gente colocou aqui, porque isso vai ajudar a nortear a produção de vocês. A primeira questão é: você gosta da sua casa ou não? E por quê? Por exemplo, eu não gosto do barulho. Então já é uma questão, assim, eu não gosto do espaço porque pode ser grande, pode ser pequeno, pode passar. Aí a gente já vai para como é a sua moradia, né? E pensar nessas questões de questões físicas, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é fria, se ela é quente, urbano, rural, quais os materiais que são mais presentes nessa moradia, na sua casa. Pode passar, Isaac. E a gente vai para outro questionamento. Como você gostaria que essa casa fosse? O que você queria que ela tivesse? E aí, nós vamos para... Respondendo essas questões, nós vamos para a atividade, né? Escolha um cômodo da sua casa, como você gostaria que ele fosse, e quais objetos e elementos arquitetônicos haveriam nele. Por exemplo, eu escolhi a sala, eu queria que a sala tivesse uma janela maior, uma porta de vidro de correr, essas coisas assim. E por meio do desenho, montagem digital mesmo, vocês podem fazer pelo celular, pelo computador, o recorte e colagem representa esse cômodo ideal. Tá aí nessa ilustração ao lado a ilustradora americana Sophia Foster. Ela ressalta a importância da arquitetura para incorporar os espaços, né, da melhor forma possível e compactar os espaços e ter essa multiutilidade, né, várias funções, várias coisas diferentes que dá para fazer. Eu vou fazer essa atividade também com vocês, eu acho que meus colegas também vão, e vamos mostrar aqui o exemplo. Pronto, pessoal, eu vou fazer aqui o meu para dar um exemplo para vocês. Eu já escolhi um cômodo, que não é o quarto, não é a cozinha, não é a sala, mas eu queria que fosse um quartinho para estudar, para desenhar, para fazer essas outras atividades, né? E que isso não ocupasse um vão que já tem outra função definida, assim, que ele fosse um quarto só para isso, só para estudar, só para ler, coisas assim, para ter um sossego. Então, vou começar a fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer ele por cima. Acho que fica interessante também. Mas vocês podem fazer de qualquer jeito, pessoal. Assim. Só ir pensando. Deixa eu ver. É legal uma mesinha pro computador assim. Legal colocar os livros aqui, porque dava para ter uma visão. Olhava para o lado, ó, a cadeira aqui, olha para cá, aí ia ter uma estante de livros aqui. Mas se os colegas também quiserem fazer aí, eu acho que fica interessante para a gente mostrar no final essas várias maneiras, né? Fazer. Aqui, acho que ficaria legal os livros aqui. Aqui uma outra mesa que eu tenho aqui, que é uma mesa para desenhar.
partes de vidro. Pezinho dela. Vou colocar uma iluminação, né? Uma luminária aqui. Faz sentido? Aqui. Não precisa ser tão grande porque vai ser só para isso. Aí, eu acho que eu tenho livro demais. Então eu acho que não ia ser só desse lado aqui, não. Eu acho que ia ter desse lado aqui também, assim. Talvez pudesse fechar essas partes assim, que fosse um L. Deixar só dessas coisas mesmo. De livro, de revista, de quadrinhos, essas coisas assim. Fica esse espação aqui. E mesmo que o quarto fosse menor, ainda dava para aproveitar. Esse espação aqui, ó, dá para colocar o quê? Sei lá, aqui atrás assim. Vou colocar um tapetão aqui, ó. Vou colocar uns puff aqui. Puffs. Interessante. Aqueles tapetes que tem uns... Acho que tipo uns pelinhos assim. Eu adoro aqueles tapetes. E eu não tenho. Isso seria legal. Sim, da questão da... Isso aqui é mais organizacional, né? Eu acho que é interessante colocar, por exemplo, uma janela aqui, ó. Uma janela aqui. Aqui ser a porta, né? Assim. Frente do tapete. Acho que é bom sinalizar que eu coloquei a janela parecida com a porta. Acho que outra janela aqui, porque aí não precisaria ligar a luminária, né? Se a luz entrasse por aqui também. Aqui tá tudo tampado, né? Acho que ficou, agora ficou interessante. A luz entra por aqui e pela porta também. Ficou um exemplozinho, né? Isso é uma maneira de fazer. Essa maneira que eu fiz aqui é uma visão vista por cima, né? Eu acho que para mim é mais fácil organizar as coisas assim. Pensar nisso. Mas vocês podem fazer de outra perspectiva, né? Acho que os colegas vão fazer de outra maneira também. Sim, eu fiz aqui a minha. Quer mostrar, Renan? Sim. Eu escolhi uma sala ateliê. Ó. E o legal é que você usou, tipo... O Jalvis, ele pensou, né, nessa questão da perspectiva, assim, superior. E você pegou dessa perspectiva de um ponto de vista como se fosse uma câmera de segurança, né? Mas que ela consegue ver vários lados. Sim, que é bem bacana desse exercício, né? Porque a gente vai vendo como cada um pensa, a representação do espaço e também como cada um escolhe um local, né? Para pensar como desejaria que fosse. No meu tem o gato, né? O gato já existe. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Nós vamos ficando aqui no final dessa primeira live com a Residência Pedagógica em Artes Visuais. Nós trouxemos esse tema hoje com os residentes, que são os lugares que nós escolhemos para viver e como nós criamos relações arquitetônicas com esses espaços, como é que nós ocupamos, quais materiais nós usamos para nos adaptar aos ambientes, né? E para lembrar também, gente, que vai ter a segunda live com outro grupo de residentes. Vocês serão sempre bem-vindos.
e continue acompanhando o canal do Respiradores, que é o Laboratório de Artes do Floca, que em breve a gente tem mais novidades, tá bom? Então, tchau e obrigado a todos pela participação.